Olá, amigos da TV Humana. Sou Anísia Untin e você está comigo nos limites da eternidade, para nós andarmos mais um pouquinho pela estrada que nos conduz até os dias atuais. Nas outras temporadas, nos outros episódios, eu venho trazendo informações a respeito de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, construído no Antigo Testamento. E agora chegou o momento em que nós começamos a dar uma olhada no tempo em que as profecias começam a se cumprir até o nascimento do Cristo, até o nascimento de Jesus. E essa vinda de Jesus, ela vai ser bem tumultuada, como nós veremos. Na verdade, foram 400 anos de silêncio depois do último profeta, chamado Malaquias, e ele encerrou, o ciclo de profecias e até o nascimento de Jesus, que daí já entra no Novo Testamento. Mas o que será que aconteceu nesse tempo de silêncio? Então é isso que eu fui buscar para nós entendermos o complexo momento do nascimento do Cristo. Primeiro que alguma coisa já não bate quando dizem que Jesus nasceu no ano 1. Isso não é verdade, porque ele pode ter nascido entre 8 e 5 antes da Era Comum. E aí nós vamos ver que o evangelista Mateus, ele teve mais cuidado em pontuar esse período que Jesus vem. Então ali ele mostra que Herodes, a morte de Herodes, foi antes do nascimento de Jesus. Isso está registrado mesmo no livro de Mateus. Eu pesquisei na editora Vida, na tradução de João Ferreira de Almeida, de 1981. O nome de Jesus, quando ele nasceu, ele tinha nome e sobrenome. E era Jesus ben Yosef, ou Jesus, filho de José. E esse era o costume dos registros antigamente. O nome do pai seria o sobrenome do filho. Maria, mãe de Jesus, ela era descendente da tribo. Existe aí um conflito entre os estudiosos. Na minha concepção, ela era da tribo de Efraim. Efraim foi uma das tribos que deu origem ao Estado de Israel. E Efraim era filho de José, aquele José que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Então, depois, um dos filhos de José, segundo Jacó, ele ficou então com uma tribo, que seria Efraim. Jesus, na verdade, ele era vinculado à genealogia de Davi por José. Então, Jesus, ele só é chamado de filho de Davi, ou seja, porque ele tem a descendência de Davi, do rei Davi, através de José, que José era descendente de Davi. Jesus também vai nascer em Belém, da Judéia. E posteriormente, então, é que a família vai se dirigir para a Galileia. Por isso que nós temos Jesus, o Galileu, e temos também informação, até na canção de Natal, que ele nasceu em Belém. Bom, as igrejas, algumas igrejas, eu digo assim, a doutrina católica e protestante, elas preconizam a gestação de Maria de uma forma milagrosa, ou seja, através do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo não tem nenhum registro no Antigo Testamento. Existe muito a palavra Ruach. Ruach seria o Espírito. E quando o imperador Constantino encampou o cristianismo, ele começou a questionar, através já no primeiro concílio de Niceia. Ele começa 325 depois da nossa era comum. Então ele começa a questionar se Jesus ele era da mesma substância que o Criador, ou se Jesus era o Criador, enfim, criou essa celeuma, e isso foi no ano 325. Então eles queriam saber qual é a essência da natureza de Jesus. E isso foi ficando incubado até mais ou menos, eu não me lembro se é 521, né? Vem o 351, vem outro concílio chamado Concílio de Constantinopla, e aí o Espírito Santo é oficialmente colocado dentro da doutrina que era da Igreja Romana, já não era mais o cristianismo. O cristianismo pertencia à Igreja Romana. E aí houve até uma separação das igrejas do Oriente com as igrejas do Ocidente, que seria Constantinopla e até Roma, e por conta desse credo niceno que foi criado. E era coisa do Espírito Santo, se existia ou não existia. Então eles achavam que se Jesus tinha a mesma substância do Pai, tinha que haver uma terceira entidade ali, né, para fazer a coisa, né, trinital, ou seja, né, seria um Deus trino. Então eles colocaram a palavra Espírito Santo. Então, Espírito Santo foi criado através de concílios. Jesus ele nasceu bem no Império Romano, e esse império dominava o mundo da época, e o imperador era o César Augusto. E esse período ficou conhecido como a Pax Romana, ou seja, o tempo de paz e estabilidade no império. Então, esse momento ele vai facilitar assim a expansão dos ensinamentos de Jesus. Eu imagino se não estivesse nesse período da Pax Romana, como teria sido. Em Israel, no momento em que Jesus nasceu, Herodes o Grande, ele era um rei cliente de Roma. Ou seja, ele era um rei, só que ele representava os interesses do Império Romano. Por isso ele é chamado um rei cliente. Ele tinha que fazer as coisas conforme as ordens do Império. Ele governou de 34 antes da Era Comum até 4 antes da Era Comum. E ele era um homem impulsivo, e muitos até achavam que ele era louco, porque ele tomava atitudes assim, muito, vamos dizer assim, impetuosas. Ele chegou a matar esposa e filhos, e também matou muitos rabinos. Mas por outro lado, ele fez muitas construções. Inclusive, ele reformou novamente o templo, que daí passou a chamar Templo de Herodes. E ele também construiu um lugar, um refúgio para ele, que se chamava Massada, porque ele era totalmente neurótico. Ele achava que ele vivia sendo perseguido, e para
para ele prevenir, garantir a sua vida, então ele fez essa construção, que depois muitos até chamaram de Herodes, alguma coisa assim. Ele não era judeu, então lógico que ele não seria aceito pelo povo judeu. Ele vinha a mãe dele era árabe, e o pai dele vinha também do tronco de Esaú. Esaú, ele foi irmão de Jacó. Então lembram da história dos dois gêmeos que nasceram, filho de Isaac com Rebeca, e então era Esaú e Jacó. Esaú, ele era completamente desligado dos valores familiares. Ele queria ter uma vida solta, então eu saía, por muito tempo ele sumia, ia para caça, e quando ele voltava cansado, ele gostava de um guisado, e Jacó era o grande administrador, porque Isaac tinha um patrimônio muito extenso. E a Rebeca, sua mãe, ela via que o filho, realmente, o Esaú, ele não tinha capacidade de gerenciar todos aqueles bens. Então ela sempre viu em Jacó o verdadeiro primogênito, que seria o patriarca do povo hebreu, que depois vai ser o povo judeu. Então ela faz um plano, e através da venda da primogenitura, que o próprio Esaú comprou, ele vendeu a primogenitura para Jacó através de um prato de guisado que ele gostava, numa das suas longas viagens. Quando ele voltou, ele pediu isso e trocou mesmo a sua primogenitura. Enfim, foi Jacó então que deu origem às 12 tribos de Israel, enquanto que Esaú, depois que descobriu que o irmão era o patriarca, ele sai pelo mundo, ele casa com mulheres descendentes do tio Esaú, do tio Ismael, que era árabe, né? Ismael era o filho mais velho de Abraão. E então ele casa com essas mulheres e vai continuar a vida dele. Ele é um príncipe, ele continua sendo um príncipe, mas quem vai ficar com as 12 tribos realmente é Jacó, que teve os 12 filhos, que deram nome às tribos. Então, esse Herodes o Grande, ele vinha desse tronco, e ele não era aceito pelos judeus. E é o que ele fez. Para garantir a legitimidade do seu reinado, ele casa com uma mulher da dinastia Asmoneia. Essa dinastia Asmoneia vamos dizer assim, é o que está ali no final da profecia até a chegada do Messias. E ele então, casando com uma mulher que era judia, porque ela era filha de um alto sacerdote, Asmoneu, e ele então legitima o seu trono e o seu reinado. Mas mesmo assim, ele sempre teve a neurose desculpa, de que estava sendo, vamos dizer assim, corria o risco de perder o seu trono. Herodes, ele era um idumeu, como eu já falei. E ele prosperou, então, na corte, né, no reino. E aí, então, ele por ele ter casado, né, com a mulher, ele ficou, então, parente dos Asmoneus. O reino Asmoneu durou de 144 antes da Era Comum a 37. Então esse reino durou bastante. Porque depois do silêncio ali de Malaquias, o que aconteceu?
vai aparecer o Império de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, como nós sabemos, ele teve um período muito curto de conquista. Então, ele vem que nem né, como se fosse mesmo realmente um leopardo, que é a representatividade do governo dele, do reinado dele. Ele vem numa velocidade espantosa, ele vai conquistando, 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 mas o interesse dele era no Egito. Então ele dá uma olhada assim para a Palestina, né, para o Estado de Israel, fala, na volta aí eu pego. Só que ele foi e não voltou. Ele morreu cedo, teve uma morte prematura. E aí fica os 4 generais ali fazendo, né, foi dividido pelos 4 generais, e eles também não estavam muito ligados a aquela região. Eles queriam mais o Egito, a Grécia, enfim. Então, Israel fica meio que sem rumo, né? Então, depois que o profeta silenciou Malaquias, o Império Persa ainda estava ali dentro, né, do sistema de império, de conquistas. E o povo de Israel, que tinha sido exilado e mandado para a Babilônia, Ciro o Grande vai liberar. Ele vai liberar esse povo, vai investir, ele vai dar dinheiro para que o povo que estava exilado voltasse, principalmente para Jerusalém. Isso durou 16 anos e as pessoas não queriam mais retornar para Jerusalém, porque lá estava completamente caótico, não existia mais nada lá. Então, através de Neemias e também Esdras, são 2 livros também que narram exatamente como foi feito isso, novamente, então, o povo ele vai sendo repatriado. E Ciro vai colocar lá em Israel um governador chamado Zorobabel. E aí esse Zorobabel vem novamente, ele vai reconstruir o templo que já tinha sido também aviltado por um rei chamado Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio. Então ele já tinha profanado o templo. Mas só uma informação importante, né? A primeira leva dos que estavam em cativeiro lá na Babilônia, que foram trazidos através desses 2 de Esdras e Neemias, foram 42.366 judeus, 360 judeus. E mais ainda, mesmo Zorobabel, ele se reportava a Ciro. E então, como eu falei, Neemias e Esdras tinham grande importância nessa repatriação, nesse projeto que, né, realmente deu novo fôlego para os judeus, mas isso ia demorar pouco, porque eles começaram então a competir entre si. Embora fosse muito incipiente, mas eles começaram a voltar todas as suas tradições, a ter aquela vontade, e aí vem a guerra pelo poder. Quando o império é substituído, né, o império assírio é substituído pelo grego, ele já estava em reestruturação, mas, né, foi assim uma reestruturação muito competitiva e lógico que não deu certo. Então esse rei Antíoco IV Epifânio, ele entra em Israel, porque na verdade ele ficou com uma parte da Síria, ele governava a Síria, mas ele dava ali ao entorno da Síria, ele se metia em tudo.
E ele também vai e profana o templo de Jerusalém. E quando ele profana o templo, o que ele faz? Nós sabemos que o templo ele era purificado, não podia ter imperfeições. Os sacrifícios que eram feitos no templo eram com ovelhas ou bois, ou pássaros, né, pombos. E então era só isso. A carne de porco sempre foi proibida pelos judeus, desde Moisés. E o que o Epifânio fez? Ele vai e começa a oferecer porco como exemplo. E isso foi uma ofensa muito grande, uma transgressão de uma tradição muito grande, e o povo judeu não aceitou, além de que ele forçava o povo, né, judeu a falar o grego e também esquecer a religião oficial, que é o judaísmo, e praticar ali a religião que eles ele era, né, que era tinha vários outros deuses ali que ele adorava, né? Inclusive o nome dele era Mitrídates. Esse nome era o nome de nascimento, mas aí ele muda o nome dele para Antíoco IV Epifânio. Epifânio significa o Deus manifesto, então ele era o Deus manifesto. Então nós percebemos também que esse Antíoco, ele tinha assim um deslumbramento muito grande. Então tudo aquilo que ele realizou, ele criou assim uma repulsa muito grande pelo povo judeu. Inclusive ele proibiu a observância do sábado, que era uma tradição da Torá, assim como ele também, né, proibiu a leitura da Torá. Bom, então, em resposta a essa opressão imposta por esse rei, explodiu então uma revolta dos judeus sob a liderança dos macabeus, que eles foram assim, teve uma sucessão. Então o Matatias, ele não aceitou alguma coisa, ele não foi a cabeça foi um dos filhos, Simão Macabeu. E então eles começam uma revolta muito grande e Epifânio perde, e Simão novamente restaura o templo e o culto voltou na tradição normal. Então foi a família Macabeu que fundou a dinastia Asmoneia, da onde saiu a esposa de Herodes o Grande. Olha aqui, né, tudo meio que entrelaçado. E essa dinastia também foi de 140 a 37, antes da Era Comum. E foi nesse período que os fariseus e saduceus começaram a lutar entre si, a disputar poder. E Mariana, ela tinha 2 filhos. Um se chamava Alexandre e o outro Aristóbulo II. Esses 2 filhos, porque tinha outros filhos do primeiro casamento de Herodes. Do segundo casamento, só esses 2. E esses 2 filhos, eles tinham, assim, aspirações à sucessão. Porque, afinal de contas, se não fosse a mãe, eles não teriam, o Herodes não teria o reconhecimento até do próprio povo, que engolia ele por ele ter casado com a Mariana. E então eles começaram a brigar entre si pela sucessão, Alexandre e Aristóbulo. Deixa eu ver aqui, o Alexandre, ele era
apoiado, né, pelos fariseus, e o Aristóbulo apoiado pelos saduceus. Então, houve então essa confusão, e aí eles pediram ajuda para Roma. E aí o general Pompeu, ele intervém, só que quando ele faz a intervenção, automaticamente ele conquista o território da Judéia. Então, submete definitivamente o povo da Judéia a Roma. Foi nesse período, então, que começa o domínio romano de Israel, que não era mais Israel, que se concentrava mais na parte sul, que era Judeia, que era a tribo de Judá. E aí ficou, então, Hircano II, né, que era outro filho, que provavelmente Alexandre mudou de nome. Então, ele foi mandado como sumo sacerdote e governante local, mas quem mandava mesmo era o Império Romano. E Herodes, ele tinha se convertido, porque ele não era judeu, mas ele se converteu ao judaísmo. E aí, então, ele entra na história como um habilidoso e ambicioso rei, que tinha assim, uma fidelidade absurda com o Império Romano. Mas o Império Romano, nesse ínterim, entrou também em guerra civil. Foi o período em que Marco Antônio, lembram do Marco Antônio? O Marco Antônio, que foi para o Egito, se apaixonou pela Cleópatra, e aí ficou morando no Egito definitivamente. Mas o Marco Antônio, ele queria também, juntamente com Cleópatra, fazer o Império Romano crescer, né? E o Egito ele já estava lá porque a Cleópatra já tinha ficado por lá, porque a Cleópatra, ela vem do Império de Alexandre o Grande. Ela vem através da sucessão dele, né, dos generais. E teve um dos generais, que agora eu não me recordo o nome, que ficou com a parte do Egito. E aí foi, então, quando surge a história da Cleópatra, que é bem famosa. E o Otávio Augusto, né, era o oponente de Marco Antônio. Eles eram amigos, mas depois se tornaram rivais na disputa pelo trono do Império Romano. E Herodes, ele apoiou, logicamente, o Otaviano Augusto e foi recompensado. Então, além da coisa da aceitação, que era meio difícil para ele, ele teve o apoio do Império através de Otaviano Augusto. Bom, então ele nos anos 40 antes da Era Comum, ele foi nomeado rei dos judeus, mas ele era um vassalo de Roma. Então, o Estado de Israel, representado ali pela Judéia, era vassalo. Então, como eu falei, a legitimidade veio através do seu casamento, mas ele tinha medo constante de que estourasse uma revolta e ele fosse, de alguma forma, assassinado por conta da sucessão. Porque a Alexandra era mãe da Mariana e ela incitou, né, uma revolta contra o rapaz, o Herodes. E ele descobriu e matou a sogra e depois mata a Mariana. Ele faz vamos dizer assim, uma armadilha para ela. Depois ele mata ela, falando, né, que a morte se devia a adultério e traição. E depois ele mata os dois filhos, Alexandre e o Aristóbulo IV. E a história, então, quando Jesus ele
nasceu, estava nesse pé a situação ali na Judéia. E no próximo episódio eu estarei então relatando os conflitos desse período quando do nascimento de Jesus, porque ainda Herodes o Grande estará ali, e ele era, deixando bem claro, ele era o chamado, o título dele era o Rei dos Judeus, e isso vai dar uma complicação muito grande. Obrigado a todos vocês que acompanham a TV Humana. Por favor, compartilhem as nossas redes, os programas da TV Humana, e nos veremos no próximo episódio. Até mais!